E fala, torcida São Paulina, começando aqui mais um vídeo no canal. No vídeo de agora a gente vai ver aí que o Luiz Fabiano e a galera lá do Resenha falaram sobre o clássico de ontem. Luiz Fabiano, como sempre, dando aquelas alfinetadas, e os seus comentários é ao modo Luiz Fabiano. Amoroso estava lá também, a galera toda do Resenha. Bem legal o programa. Antes de mais nada, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreve no canal, dá essa força, me ajuda a bater a meta de 5.000 inscritos. Estamos quase chegando lá. A gente vai estar assistindo o vídeo junto aí, e no final do vídeo eu volto trazendo a minha opinião, trazendo os meus comentários. A gente vai falar muito sobre o clássico e sobre o futuro do São Paulo, do nosso camisa 10, enfim, vários assuntos para a gente debater aí. Créditos e direitos autorais vou estar deixando na descrição, sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Quem que foi o vitorioso, Márcio Amoroso? Quem que foi, Plirra? Porra, eu acho que teve várias situações dentro do jogo ali que o São Paulo poderia ter conquistado essa vitória, né? Primeiro no Brasileiro, que ainda não conseguiu ganhar do Corinthians, né, em Campeonato Brasileiro. Lá em Itaquera, não. Em Itaquera, não, então. Mas, assim, eu acho... 10 aninhos. Eu acho que, assim, o momento da expulsão... Ali atrapalhou bastante. O momento da expulsão do jogador do Corinthians, eu acho que era ali, o São Paulo tinha que ter um pouquinho mais de garra, de vontade de querer ganhar o jogo. Você achou eu acho mesmo? que Você vai com essa Agora o Plihal. Vou que eu acho que quando você tem... jogaram quinta-feira à noite em Criciúma. Não interessa, pô. Tá dentro de campo é pra dar vida. Tá cansado, troca. Pede outro, entra, troca. Treina, tem plantel grande pra isso. Entendeu? Você acha que faltou apetite do São Paulo, Luiz? Depois da expulsão. Eu acho que Depois da apetite, expulsão. pouco jogo. Não, depois da expulsão podia ter... apetite não, mas eu acho que pouquinho poderia ter aproveitado um pouco melhor a oportunidade de ter ganho esse jogo. Eu acho que depois do gol do Lucas, o Corinthians estava um pouco acuado. Eu acho que se o São Paulo fosse um pouquinho mais agressivo, poderia ter feito mais gols. Tanto é que, às vezes que foi para frente, criou perigo, fez a jogada do Lucas, do segundo gol. A gente tem desperdiçado a oportunidade de ganhar do Corinthians, né, que não vive um bom momento. Apesar de momento no clássico não quer dizer nada, porque clássico é clássico. E assim, relatos de quem estava na Neoquímica Arena e o Fábio Santos daqui, quem conhece mais esse ambiente. Ontem, recorde na temporada da Arena, 46 mil e alguns torcedores, 46.129 torcedores presentes, maior público do ano na Neoquímica Arena, mas que, além de numerosa, a torcida estava muito entusiasmada. Estava um inferno para o adversário. Isso também, assim, não existe o jogo da televisão e existe o jogo ali que está acontecendo no estádio. Isso também não pode explicar uma certa inibição do São Paulo em tentar o resultado? Não sei se influenciou pro lado de São Paulo, mas pro lado do Corinthians ajudou muito, né? Se essa falta de apetite faltou pro São Paulo, pro Corinthians sobrou apetite. E esse grupo entendeu que é dessa forma que vai conseguir somar pontos e sair dessa situação. Vai ter que se entregar, vai ter que jogar, vai ter que correr. E fazer uma partida brigada como essa, empatou dentro de casa, entendeu? Aquela naturalidade que a gente falou do Palmeiras no começo do programa. Não, no Corinthians... inversamente proporcional ao Corinthians. Inversamente, vai ser brigado, vai ser lutado. E o torcedor do Corinthians entende isso. E ele cobra isso do jogador. Tanto que saiu aplaudido do estádio. E no momento de uma volta bacana do time, porque estava ganhando um jogo terça-feira do Atlético Goianiense, 2-0, toma um empate com desfalques importantes para esse jogo. O banco de reserva tinha, acho que, um jogador que não era formado na categoria de base. Então, até para ter reposição durante o jogo era mais complicado e deu uma resposta bem positiva, assim, animou o torcedor, sabe? Porque pegou um time... hoje que é dos 3, 4... duas vezes o resultado. Saiu atrás do placar. E qualquer outro time, se você sai perdendo dentro de casa, nesse momento a torcida já estava vaiando, criticando, a gente rodou bastante. 3 minutos, né? Eles saíram aplaudidos mais por ali. Vai, tava pensando que ia tomar um vareio. Ufa, graças a Deus. Por isso, porque... Lances capitais do majestoso Fábio Luciano. No gol do Lucas, o Jonathan Calleri gira no Caetano. É difícil conter esse tipo de jogada? Você, que foi um grandíssimo zagueiro. O que arrebentou o Corinthians no primeiro tempo, principalmente algumas jogadas, foi essa arrancada do Lucas, né?
Porque ele atrai a marcação, ele, né, na primeira jogada ele escapa de uma marcação ser marcado. Eu achei que o meio-campo do Corinthians, em alguns momentos, estava um pouco mais desligado. Porque depois que você enfrenta o Lucas assim de mano... Mas em relação ao Caleri, o giro que o Caleri dá no Caetano. Cara, o Caleri faz isso no gol e faz isso no lance da expulsão do Caetano, né? Aí que eu te pergunto, você como zagueiro é uma deficiência ia que sair lá para dar esse combate? É isso. Você sairia lá para dar esse combate, Na Gabi? verdade, ele facilitou, né? Ele Por facilitou. exemplo, pro O atacante. Caleri foi inteligente demais. Ele Então, ajudou. a gente... Vamos pular então pro segundo tempo, depois a gente retorna pro primeiro tempo. Você acha que a bobeada do segundo amarelo foi maior do que a do gol? Muito maior. Não precisava dar o bote lá na Sai frente. pra caçar muito lá. Sair pra caçar longe pra caramba perto da área onde ele tem que se preocupar em poder fechar a linha. O Caleri foi muito inteligente. O Caleri levou ele lá pra frente e olha lá, não tem necessidade dele... Se o Caleri foi lá, deixa. Vem o volante aqui, segura ali. O Caleri não é dos jogadores mais rápidos. Não, pô, não tinha necessidade. Essa bola é mais cercar e não deixar girar do que roubar, entendeu? Do que desarmar. Aí é experiência, né? O Caleri usou... Tudo que a gente quer, o atacante, é espaço. Essa bola é você cercar o atacante, que já que não tem tanta velocidade, e um homem do meio-campo vem pra roubar a O bola. que ia sair ali? Nada. Não ia sair nada. Ia ter que tocar a bola pra trás, ia virar o jogo. Segunda Foi uma expulsão faltinha do também, Caetano né? Foi uma faltinha em também. Majestosos. Faltona. Segunda expulsão do Caetano em Majestosos de 2024. A outra aconteceu ainda no primeiro tempo, quando ele se desentendeu ali com o Luciano. Esse tipo de coisa, às vezes marca o atleta. O Caetano é super jovem e tal. Ontem, se o São Paulo tivesse conseguido vencer naqueles minutos finais, aí a coisa ia complicar pra ele, né? Tem que servir de experiência. E esses lances, você vê que é de jogador que tá sem jogar, né, Fábio? Faz tempo que não joga um jogo, fica muito tempo sem jogar. E quando você entra num jogo difícil como esse, pega um atacante malandro como o Caleri é. Então tem que tomar cuidado com esses lances marcantes, que realmente, né? Foi no Campeonato Paulista, foi na derrota, né? Que quebrou o tabu. Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo e esse lance, que sirva vencia o jogo por 1-0. que sirva de aprendizado para ele, que realmente esses jogos são marcantes, pro bom e pro ruim. O Corinthians, Fábio Luciano, poderia ter perdido um jogador, ficado com um a menos ainda no primeiro tempo. O São Paulo fez o gol ali com o Kaká, infelicidade do Kaká, marcando pelo segundo jogo seguido. Contra. Ali a comemoração normal, acho que ninguém tem nada a dizer sobre... Não houve provocação, né? Isso é algo que o Kaká vai ter que trabalhar, assim como o zagueiro dá pra falar, sabe? Porque aí você começa a ficar inseguro, a maneira como você vai cortar uma bola, o posicionamento que você vai ter. Em alguns momentos, o zagueiro tem que arriscar, né? Ele tem que entrar numa bola ali que um pouco mais complicada, um Só posicionamento... antes pra gente também não só falar de... O gol do Coronado também, acho que... Golaço. Né? Golaço, né? Golaço. Os dois, né? Maneiro. Dois Valoriza a golzinhos chapada achados, do né? cara, meu. Olha a distância que ele tá. Olha a É distância difícil, que ele mas tá quando você toma marcando. esse gol, dá aquela olhadinha que o Luiz deu, você dá aquela... Nossa, não dá aquela... Quem, pro goleiro ou pro teu companheiro de Você zaga? olha pro... Assim, não tô culpando o Jandrei, não, porque a bola é difícil, mas é lance que você olha pro goleiro e dá aquela olhadinha assim. Não dá pra tomar esse gol. Johnny Gonzalez É pelo tá falando assim, momento. o Cássio tava tomando uns gols assim na reta final do Corinthians e vocês estavam falando que era defensável. Eu acho que é uma bola difícil, o Coronado bate muito bem na bola. Mas seria uma super defesa. Seria uma defesa. Ali dá pra... Boa defesa. Dá uma chegadinha Uma ali, super, ó. super defesa foi o que o Mas Carlos o Miguel Jandrei fez. Isso a gente vai falar daqui a faz pouco. tempo que não joga também, né? Isso também pesa isso, também, também. né? Às vezes é ritmo de jogo. Jandrei. O Jandrei. Agora o segundo gol, não. O segundo gol, o Mosquito chapa na gaveta. Agora sim, a comemoração do São Paulo que motivou a confusão que a gente teve no Clássico e que poderia ter custado um cartão vermelho ao Carlos Miguel. Poderia. Carregou demais na tinta ali, não era... Poderia não. O Carlos Miguel. Tinha que ser. Você acha? Tinha que ser. Outro dia o Carlos Miguel também, no jogo contra o Botafogo, que o Corinthians foi derrotado em Itaquera, foi tomar satisfação com o Júnior Santos. Olha lá. Ô, louco. Sério mesmo que vocês queriam expulsar por causa desse Não, empurrão? não. Eu queria saber a opinião do Lugano desse empurrão aí. Não. É porque o Calheiro é bonzinho, pô. Se é outra, Se vai no se é o Luiz, se é Luciano você. dando nele, o Luciano Esse seria cara toma- expulso. se você o Miguel empurrão tinha desse. caído. Não, porque é Se você marcado. toma um empurrão desse. Se esse empurrão... Fala sério agora pra mim, Fábio Luciano. Eu sempre Se falo esse sério pra empurrão você. é no Morumbi, o Carlos Miguel permanece em campo? Eu acho que tinha a chance de ser expulso, Pedro. Eu acho que dentro da arena, enfim, como o Fábio falou, né? O Caleri solta um pouco o corpo, tem uma confusão ali que aconteceu antes, né? Enfim, mas é um lance que o Carlos Miguel tem que tomar cuidado. A gente sabe que ele é um pouco explosivo, temperamental,
Mas hoje ele é um titular do Corinthians, né? Pô, eu particularmente acho que ele tem grandes chances de brigar por uma vaga na seleção brasileira no futuro. Eu acho que o futuro, né, tem um futuro promissor pela frente. Então tem que se moldar um pouco mais. E se eu o acho Luciano que o São Paulo não entra na pilha ali, sim, poderia se ter ninguém do São Paulo reage, se todo mundo agisse mais ou menos como o Caleri agiu, eu acho que o Carlos Miguel poderia, mesmo em Itaquera, ter recebido o cartão vermelho. E outra coisa, Pli, assim, pô, eu joguei no Corinthians, o Fábio também, a gente sabe da rivalidade, mas assim, esse é um jogo sem torcida, né? Se não tem uma torcida, né? Tem torcida adversária, desculpa, com apenas uma torcida. Se não tem um gesto de um atleta, assim, muito, né, ofensivo com relação à torcida, porque, pô, você faz um gol, né? Então a gente pode inverter isso. O jogo Na voadora do Luciano na bandeirinha, isso, na exatamente. Copa do Brasil. Cada uma voadora na bandeira, o cara provoca, como o Estevão fez. Aí você pode ter uma correção. Dele, Fabiano? Não. Mas Não foi, tava longe. Você fazer um Na gol e verdade, comemorar... eu não vi, na hora eu não vi, né? Mas o Luciano, ele não é muito bem quisto, né? Pelos jogadores do... Vocês acham o Luciano uma mala? Do Corinthians. Eu joguei com o Luciano, né? Sim. Eu não acho, eu tenho certeza que o Luciano é empolgado. Mas, pô, eu joguei com o Luciano, conheço o Luciano. Então, vindo um chute do Luciano na bandeirinha, por mais que ele fale que não fez por mal, dá margem de interpretação para o cartão bandeira amarelo. do Corinthians, o símbolo do Corinthians. Mas falando sério, do fundo do coração, Pia, pra mim esse lance é totalmente exagerado, uma expulsão do Miguel. Até porque o Caleri solta o corpo e depois tem outros 5, 6 empurrões que Então, Fábio, mas assim, olhando para esse cenário do Corinthians... Não precisava ter dado esse... É assim, você não vai... O Carlos Miguel não vai poder brigar Exato. com todo jogador que faz gols no Corinthians na arena e quer sim, comemorar, pela comemoração, Isso, sim, eu claro, acho que é isso que ele vai ter que se policiar, porque todo jogador que for fazer gol, a torcida única, e ele se morder, né, como a gente fala ali, ficar bravo, porque os caras estão comemorando, porque você tem que comemorar em algum lugar, né? Seja na beira do campo, seja no meio, você vai comemorar um gol que você faz. Então eu acho que isso ele vai ter que se moldar um pouco, porque não dá pra você ficar... Ou seja, tá na hora de voltar as duas torcidas aqui no estádio de São Paulo pra gente poder comemorar, porque você vai comemorar na casa dos caras, os caras querem brigar com você, pô. Agora tem um do jogo bom para vocês aqui, porque o jogo as participações de Carlos Miguel e Luciano não se restringiram ao campo aos 90 minutos, sei lá, 100 e poucos minutos de majestoso. Teve mais depois. Se eu quero saber deste quarteto, se isso aí é do jogo. Umas 2 horinhas após o jogo, o Carlos Miguel postou no Instagram uma fotografia em que marcava a fornecedora de luvas, a patrocinadora do Corinthians e o Luciano como otário, referindo-se ao atacante do São Paulo, ali é o camisa 10 do São Paulo, como otário. Alguns minutos mais tarde, houve o troco. O Luciano colocou ali todas as suas conquistas, números, gols, assistências, títulos pelo São Paulo, e dizendo que o Carlos Miguel tinha 10 jogos, tem 10 jogos como profissional. Promessa ainda de goleiro. Embora claramente seja um goleiraço, tem conquistado sempre pontos para o Corinthians. Os poucos pontos que o Corinthians tem no Brasileiro devem-se, muitos deles, ao desempenho do Carlos Miguel. O que você acha desse... Na tua época de jogador, você parou muito cedo aos 33, nem rede social existia. Nem rede social tinha. Mas o que você acha que eu acho que... tem alguma coisa saudável nisso? Eu acho que não. Acho que não. Acho que essa briga em rede social, para dois profissionais, pai de família, sabe? Você ficar xingando né? Cara, isso que eu falo, na nossa geração a gente resolvia tudo dentro, né? Briguei com essa criança muitas vezes aqui, ó. Né? Esse menino chamado Luiz Fabiano. Não, ratifica porque vão pensar que a gente brigou. Não, a gente lutava. Lutávamos contra, né? E tudo resolvido dentro do campo. Na bola. Quantas vezes eu falei alguma coisa dele, enfim, a gente se resolvia ali dentro. Mas essa nova geração, né? Eles usam a rede social pra tudo. Toma uma chegadinha, já posta que machucou a canela, né? Toma uma cotoveladinha num jogo que ninguém viu, mostra um arranhado. Enfim, tem uma briga posta. Então, eu particularmente não concordo, não é da minha geração. Partiu do Carlos Miguel. Quem começou a história foi o Carlos Miguel chamando o Luciano de otário, né? É desnecessário, né? Acho que e fala o que quer, óbvio que não quer. Até que foi uma resposta, polida do Luciano.
Ele tem mais gol que o Miguel, pelo menos. Essa daí era mole, né? Mais gol e muito mais coisa, né? O jogador tá começando agora. Se brigasse contigo, Luiz. Eu comecei se brigasse contigo. Aí não ia ter como colocar os gols. Bom, o Carlos Miguel, no final do jogo, fez um gol, né? Sim. A defesa dele no lance do Michel Araújo foi impressionante. Ele fez uma defesaça no primeiro tempo, num chute do Luciano, a cacetada do Luciano. Mas a do segundo tempo foi impressionante. Uma das grandes defesas, acho que, da temporada, não só do Carlos Miguel, né? Nós conversávamos na semana passada, né? Se colocaria ele para jogar contra o Atlético Goianiense devido todo aquele imbróglio da negociação. Eu lembro de ter falado que, por mais que o Corinthians é gigantesco, no momento não podia se dar o luxo de abrir mão do goleiro como o Carlos Miguel. Porque iria precisar desses pontos no final do campeonato. Contra o Atlético Goianiense, ele faz uma defesaça no começo do jogo, poderia ter sido outro jogo. Já garantiu ponto contra o Atlético Goianiense e esse aí garantiu mais um ponto esse jogo. O Miguel é um baita de um goleiro, tem poucos jogos na carreira, começou a jogar agora, mas a gente sabe que tem potencial para chegar muito longe. Ele não precisa fazer o impossível para ele realizar. Ele está suspenso do jogo do meio da semana contra o Internacional, volta contra o Atlético Paranaense. Na verdade, o Corinthians quer que, mesmo ele negociado com o Nottingham Forest, faça mais 4 jogos até o dia 10 de julho. E isso parece ser realmente algo imprescindível, né? Eu acho que sim, você tem que aproveitar a parte técnica dos jogadores. A gente já viu em outros times acontecer a mesma coisa, né? O Scarpa foi campeão brasileiro já vendido no Palmeiras e foi utilizado até o final. O Wellington de São Paulo agora está renovando e se caso não renove, vão utilizar o jogador até o final. Você tem que utilizar. Por mais que você fique chateado que o cara vai embora ou não vai embora, ele tem contrato, tem que ser utilizado até o final. Pela qualidade do Carlos Miguel, ele tem que se preocupar em fazer isso aí que ele fez no final. Exato. Ele tem que defender, fazer principalmente o que outros goleiros gostam de estar, que é jogar no Corinthians. Vários pontos pra gente estar pontuando aí e, sinceramente, assim... Primeiro, eu gostaria de saber de vocês. Vocês acharam que o Jandrei falhou nos gols? Eu acho que falha é uma palavra muito forte, mas eu acho que se ele tivesse melhor posicionado um pouco mais para trás, o Miller falou isso ontem, inclusive, você não assistiu, assista aí depois que acabar esse vídeo. O vídeo aí do Miller, do pessoal lá do Mesa Redonda, fazendo análise do clássico, muito legal também, muito, muito bom. O Miller falou que o Jandrei, por ser baixo, estava muito adiantado. Se ele tivesse talvez uns 2 passos mais para trás, ele conseguiria pegar a bola do Garro. É algo de se pensar. Não foi necessariamente uma falha, mas pode ser considerado um erro de posicionamento do Jandrei. Eu vi a galera nas redes sociais falando que o Jandrei tem braço curto e tal. O Jandrei é um goleiro baixo, né, comparado com o Rafael aí. E segundo o Miller, ele estava um pouco mal posicionado. O Rogério costumava sempre ficar assim, né, adiantado, mas o Rogério tinha uma boa envergadura. Não dá para comparar o Rogério com o Jandrei, né? Mas assim, só para fazer esse contraponto, o Rogério também tinha esse cacoete, eu não sei como falar, mas tinha essa mania também de ficar sempre bastante adiantado, né? Mas em compensação ele conseguia se recuperar e fazer as defesas. Outro ponto que eu não tinha prestado atenção e que eu acho que não sei se foi o Fábio Santos ou foi o Fábio Luciano falou, cara, o Luciano domingo, o Luciano domingo fez um jogo tão medíocre que se ele não entra na pilha do Carlos Miguel, se ele faz o que o Caleri fez, sai e vai pressionar o árbitro. Se ele vai pressionar o árbitro, a chance do Carlos Miguel ser expulso aumentaria um pouco. Não quer dizer que ele seria expulso com certeza, mas assim, se o Luciano não entra na pilha, porque quando o Luciano entrou na pilha, foi lá bater boca, foi lá tentar empurrar o Carlos Miguel, o juiz falou que vou dar um amarelo para cada um e tá resolvido. Se o Luciano não faz nada, toda a pressão no árbitro ia ser o que eu vou fazer com o Carlos Miguel. Só um amarelo vai parecer pouco. Então ele ia colocar essa dúvida na cabeça do árbitro. Mas como o Luciano é medíocre, foi lá, e lá nas redes sociais a torcida, o Luciano não pipocou pro goleiro, não sei o que. Inteligência.
O Caleri não fez nada, foi lá, tomou um empurrão, caiu, levou as costas e saiu. Por quê? Agora o árbitro se vira com ele. O Luciano foi lá tirar satisfação, tomou um amarelo e impediu uma possível expulsão do goleiro do Corinthians. Pra gente ver. E ainda tem gente que acha que o Luciano é ídolo, que o Luciano é craque, que o Luciano é gênio. Toda vez que eu posto algum vídeo aqui, e eu volto a repetir, o Luciano como segundo atacante é um ótimo segundo atacante, um bom segundo atacante. Mas como meia, o Luciano é medíocre. E todos os vídeos que eu falo isso, sempre tem os torcedores que vêm aqui e falam: Luciano, medíocre, bom é você, bom é você. Cara, se eu já falei aqui, se me pagar 15 mil reais, me der 45 dias de pré-temporada e me colocar no meio do campo ali, na função que o Luciano tá fazendo, eu faço o que ele faz. Me põe em forma, eu faço, porque o Luciano ele não marca. Eu provavelmente consiga marcar melhor que o Luciano. O Luciano não dá assistência, o Luciano não faz porra nenhuma. Ele não cria, ele não arma. Um meia, ele tem que criar, ele tem que armar o jogo, ele tem que achar soluções. O meia do Corinthians lá que fez aquele golaço, o Garro, né, se eu não me engano. Cara, o time do Corinthians é um completo catado, uma completa bagunça. E a gente vê que quando a bola chega no pé dele, ele descola, ele descobre coisas. Ele consegue dar um passe ali, ele consegue dar um passe entre linha, ele faz coisas. O Garro, com um time pior, consegue ser mais desequilibrante que o Luciano num time bem encaixado. Ou você vai dizer pra mim que o time do Corinthians é compatível com o do São Paulo? O time do Corinthians é um catado. Ali quem salva é o Carlos Miguel, que é sim um bom goleiro. O Wesley, que é um bom atacante, e o Garro. De resto, são jogadores horríveis. São jogadores horríveis. Então assim, o Luciano tá sendo menos um dentro de campo. Menos um dentro de campo. Então, mais um ponto que eu não tinha percebido. Se o Luciano não apela, não cai na pilha, a chance do juiz expulsar o Carlos Miguel se tornaria maior. Porque talvez só um amarelo pro Carlos Miguel, pelo empurrão que ele deu no Caleri, ser desproporcional ao que aconteceu ali. Mas... Fala o quê? Fala o quê do nosso medo, nossa camisa 10, tão adorado e amado por tantos os torcedores aqui. E uma coisa que o Fabiano falou que gerou aí tanta resenha, né? É que realmente o Corinthians escapou da derrota. Achou 2 gols. O Corinthians achou 2 gols. O São Paulo foi melhor. O São Paulo foi superior. Eu acho que o jogo nesse jogo de ontem, de domingo, o São Paulo perdeu 2 pontos. Que era um jogo que o São Paulo poderia ter ganhado. No jogo contra o Inter, foi um jogo que o empate foi aceitável, porque o São Paulo não jogou tão bem, não teve o controle do jogo. No jogo contra o Corinthians, o São Paulo tinha o controle do jogo, mas deixou o Corinthians achar os seus gols, principalmente o segundo gol, que o senhor Luciano entregou mais uma vez a paçoca. Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário, eu quero muito saber aí. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não for inscrito, beleza? Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo e valeu!